O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem os nossos pecados. Amém. Obrigado, Senhor. Nós lhe agradecemos. Queridos irmãos e irmãs, agora eu entendo por que muitos dos discípulos, ou muitos daqueles que escutaram Jesus, ficavam admirados e até mesmo espantados,
Porque Jesus é uma novidade, meus queridos, tão grandiosa, a ponto de nós ficarmos todos maravilhados e até mesmo com medo. Vocês já tiveram medo de Jesus, queridos? Alguma vez? Mas vão ter medo dele. Não por causa do seu amor, mas por causa da sua grandiosidade, o grande diferente que ele é em relação a nós. Olha o nosso coração quando pensa, né? O nosso coração quando vive certas realidades. Jesus é totalmente diferente, queridos. E Ele nos ensina e nos pede e nos conduz por este caminho diferente, que é o seu Evangelho. Um Evangelho que transforma a nossa vida, que revela a verdade, que nos alegra e ao mesmo tempo nos faz muitas vezes ficar apavorados, por causa ainda não entramos no caminho verdadeiro de Jesus. Isto é, a experiência de um Deus amor, de um Deus misericórdia. Eu falo isso para vocês, queridos, olhando para o Evangelho de hoje. Quando Jesus faz essa pergunta: tendes alguma coisa para comer? O que é isso, meus queridos irmãos? O que é que nós temos que Jesus pede para nós? Tendes alguma coisa para comer? É claro que muitos vão pensar que Jesus está pedindo um peixe, realmente é um peixe matéria, mas Ele está pedindo uma outra coisa para nós. Os discípulos saíram para pescar, mas não pescaram nada. Quantas vezes também nós saímos para pescar e não pescamos nada? Quais são os frutos dessa pesca? Queridos irmãos, é essa vida nova que Jesus quer para nós, que nós aprendamos a viver e a olhar e a sentir esse diferente que agrada. Dar para Deus aquilo que Ele pede de nós. Uma fé autêntica, já capaz de ter frutos verdadeiros. Olhando para a leitura dos Atos dos Apóstolos hoje, Pedro e João, depois de curar aquele homem, começaram a ensinar, começaram a pregar a boa nova. E eles reuniram, meus queridos, olha só, para mais de 5.000 homens. Esses dois conseguiram reunir e fazer com que os homens se voltassem para Deus. 5.000 homens. Como é que pode uma coisa dessa, queridos? O que é que esses dois apóstolos aprenderam de Jesus, que os dois é capaz de modificar uma situação? Olha o diferente, meus queridos. Viver o Cristo, a vida nova após a ressurreição. Dar a Deus aquilo que Ele pede de nós. Tendes alguma coisa para eu comer ou para comer? É o fruto de uma fé, meus queridos, que vive agora um homem novo, capaz de evangelizar, capaz de modificar situações. Precisamos pedir a Deus, o nosso Pai, que nos dê a graça da compreensão, que abra a nossa inteligência, que abra o nosso coração para vermos as maravilhas do Evangelho de Jesus. E mais ainda, a alegria de um Deus que mesmo no seu poderio, na sua grandiosidade, de nos meter e de sentir medo,
mas o amor dele é maior para com todos nós. Olhem essa igreja, meus queridos, a fonte da vida do Espírito Santo também. Procuremos dar aos nossos irmãos aquilo que nós temos. Darei um exemplo para vocês desta vida nova, que até hoje eles dão para nós e nos alimentam. Os santos, até hoje os santos se tornaram alimento para nós. São Francisco de Assis, Santa Teresinha, Santa Rita de Cássia, Santo Antônio Maria Zacaria, são homens e mulheres que deram a Deus: tendes alguma coisa para mim? Para eu comer? E eles deram, meus queridos, a sua fé, o seu amor, a obra do acreditar. Mas quem dá primeiro é Jesus. Muitos querem sair, muitos querem pescar sozinho, mas não vão pescar nada, enquanto não tiverem Jesus para os auxiliar. Os santos colocaram toda a sua fé, toda a sua vida e o seu querer em Jesus Cristo, nosso Senhor. É um convite para nós também, queridos. O destino, diria assim, de cada santo é também o nosso destino, entre aspas, destino. Porque aqui não existe destino, existe uma própria vida que deve ser vivida. Até hoje eles nos dão alimento, queridos. Não é à toa que nós hoje fazemos novenas. Não é sem sentido que nós nos reunimos para festejar os santos. Até hoje eles nos dão alimento e alimento a muitos. Olha a maravilha, meus queridos, de um Deus diferente. Nós olhamos com os olhos carnais, mas muitos ainda não conseguem ver o verdadeiro Evangelho, que transforma e que tem vida nova. No Evangelho de hoje, aparece João e Pedro. Alguns têm, meus queridos, a sensibilidade de ver Deus. Não precisa falar, eles veem. Os outros são mais afoitos, vão mais por impulsos. Mas aquele que tem a capacidade, vive e realiza as maravilhas de Deus. Isso significa que todos nós podemos ser um Pedro ou um João, capaz de ver Deus sem que ele manifeste muitas coisas. Outros precisam de muitas revelações ou manifestações. Portanto, queridos, nos alegremos hoje por estarmos aqui dentro de uma verdade, dentro de uma realidade nova. Deus nos chama para vivermos a vida no seu Espírito, na sua verdade e na sua justiça. Amém? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.